Olá, crianças! Nossa história de hoje está registrada em João 20, de 1 a 18. Vamos ler? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, ocorreu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara ao primeiro sepulcro, também entrou, viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, e para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou a eles o que ele lhe dissera. Jesus tinha sido crucificado e todo mundo estava muito triste com essa notícia. Mas tudo isso mudaria. A tristeza se transformaria em alegria. Mas naquele momento eles pareceram ter esquecido das palavras de Jesus avisando que ele ressuscitaria. Era domingo de manhã e Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Quando chegou lá, tomou um tremendo susto, porque a pedra que existia na frente do túmulo tinha sido tirada. Crianças, vale a pena lembrar que quando Jesus morreu, os romanos colocaram Jesus em um túmulo com muita segurança. Eles puseram uma grande e pesada pedra na frente do túmulo e tinha também muitos guardas vigiando o lugar. Os romanos tinham medo de que alguém roubasse o corpo de Jesus. Eles também não faziam ideia do que estava para acontecer e eles não acreditavam na ressurreição. A Bíblia nos diz que um anjo desceu do céu e que houve um grande terremoto logo após isso. O anjo removeu a pedra e os soldados que estavam vigiando o túmulo se jogaram no chão, fingindo que estavam mortos. Logo depois de tudo isso, Maria Madalena apareceu. Quando ela viu a pedra removida e o túmulo vazio, foi correndo avisar a Pedro, discípulo de Jesus. Pedro também viu que Jesus não estava ali e por isso voltou para casa. Maria estava abatida, triste, pensando no que tinha acontecido com o corpo de Jesus. E você, o que pensaria? Se você foi em um lugar ver o corpo de alguém que já morreu e esse corpo não está ali, o que você pensa? Só sei que seria bem difícil pensar na hora o que tinha acontecido. O fato é que Maria estava chorando e na cabeça dela Jesus ainda estava morto e agora, para piorar, ainda eles tinham roubado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram para ela por que ela estava chorando e ela disse: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda achava que Jesus estava morto, mas Jesus estava ali, bem pertinho dela, na verdade, na frente dela. Só que Maria não conseguia perceber. Aqui tem uma informação muito importante.
Maria estava tão triste que não conseguia ouvir o que o próprio Jesus estava falando com ela. Você já ficou muito triste por uma coisa? Foi pelo quê? Poderia contar pra gente um pouquinho? Se você se lembra dessa coisa muito triste que viveu, você ainda chora ou fica emocionado em lembrar dela? A tristeza é um sentimento muito sério e precisa ser tratado com muito cuidado. Quando a gente não trata a tristeza, a gente pode ficar doente, muito doente por causa disso. A tristeza impede que a gente escute a voz de Deus. Quando a gente está muito triste, a gente fica com dificuldade de fazer oração, de ler a Bíblia, de cantar, de participar do culto. Talvez você ainda não tenha passado por nada disso, mas acontece. A Bíblia tem histórias de mulheres e homens que eram pessoas crentes, tementes a Deus, mas que por causa de muita tristeza tiveram dificuldade de se relacionar de novo com Deus. O profeta Elias é um exemplo disso. Depois que a rainha Jezabel quis matá-lo, ele fugiu para uma caverna e ficou escondido lá. Ele estava tão triste que várias vezes pediu a Deus para morrer. Quanto mais triste ficamos, mais dificuldade teremos que levar a vida normalmente. A tristeza tira a nossa vontade de fazer tudo. Até um simples ato como levantar da cama se torna algo muito difícil. Mas por que Maria estava triste? Porque ela achava que Jesus estava morto. Não sei se você já perdeu alguém que você ama, mas dói muito no coração e parece que a dor nunca mais vai embora. A verdade é que um dia essa dor vai embora sim, mas demora um pouquinho para ela passar. Jesus estava ali, na frente de Maria, falando com ela, e a Bíblia nos mostra que Maria achava que era o jardineiro daquele lugar. Até quando Jesus falou o nome dela, Maria, disse ele. Então ela reconheceu que era a voz de Jesus. Jesus estava ali, vivinho da Silva. Ele tinha ressuscitado, não estava mais morto. E essas crianças é a grande mensagem do Evangelho, sabiam? A mensagem de que a morte não é o fim. A vida venceu a morte e por isso não precisamos ter medo da morte, porque ela foi vencida por Jesus na cruz. Porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Todos nós ressuscitaremos um dia, quando ele voltar, e viveremos para sempre com ele lá no céu. Não se preocupe com os detalhes, porque isso é história para outro dia. A lição de hoje é sobre a vida. Hoje é o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Hoje é dia de agradecer porque a morte não foi capaz de manter Jesus preso em uma sepultura. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela vida que eu recebo a partir de Jesus Cristo. Obrigado pela certeza de que posso ter do que eu quiser, porque eu sou salvo por Jesus Cristo. Obrigado por tirar os meus medos e me perdoar dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, vamos responder aquelas 3 perguntas sobre a palavra de hoje, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem foi ao túmulo e encontrou a pedra removida? Marta, Maria, Priscila ou Débora? Segunda pergunta. Por que Maria não conseguiu reconhecer Jesus? Ela estava muito feliz? Foi porque ela não prestou atenção? Foi porque ela estava com pressa? Ou foi porque ela estava com muita tristeza? Terceira e última pergunta. O que celebramos no domingo de Páscoa? A morte de Jesus, o dia em que Maria encontrou Jesus, a ressurreição de Jesus ou o dia do chocolate? Bom, crianças, por hoje foi isso. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Até o próximo domingo e tchau, tchau!